Prezados amigos, irmãos, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Casa de Jesus, damos as boas-vindas a todos para mais este encontro virtual, dando continuidade ao estudo do livro Vida Feliz, de autoria de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Hoje iremos falar sobre a lição número 68, onde ela nos ensina: quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens a obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Nós podemos dividir essa belíssima página em duas partes. A primeira diz respeito ao reconhecimento da própria ignorância. A segunda, não deduzir sobre nenhum assunto sem antes nos certificar. No primeiro caso, lembramos o que ocorreu a Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental. Consta que o seu discípulo, Querofonte, dirigiu-se ao oráculo de Delfos, em Atenas. Era um templo que cultuava o deus Apolo da mitologia grega, o deus da luz, da sabedoria, e muitos ali buscavam as mais diversas orientações. As pessoas então enviavam as suas indagações aos sacerdotes, e uma sacerdotisa, também chamada de pitonisa, depois dava as respostas. Querofonte quis saber quem era o maior dos sábios da Grécia. A pitonisa, e essa era uma forma depreciativa que se dava às mulheres, que na verdade eram médiuns, pois pitonisa significa a fêmea da cobra venenosa Piton. E ela então lhe mandou a resposta. Sócrates era o maior sábio da Grécia e, consequentemente, do mundo, já que lá ficava o centro da filosofia, do pensamento, da intelectualidade no mundo. Ao saber da resposta, Sócrates, longe de se sentir envaidecido, pois era um espírito superior, ficou intrigado. Resolveu então investigar, procurando dialogar com todos os sábios de lá.
Ele procurou saber quais eram os sábios conhecidos da Grécia. Então ele conseguiu e constatou através de um diálogo com aqueles sábios existentes que eles dominavam certa área do conhecimento ou de um determinado ofício, e eles também emitiam opiniões sobre outros assuntos que não dominavam. E essas opiniões desses sábios, elas não eram muito diferentes das demais pessoas, do senso comum. O senso comum, ele pode refletir muitas vezes uma opinião errônea e preconceituosa, porque contempla apenas os conhecimentos que temos ou achamos que temos, mas que, na sua maioria, estão eivados das nossas tendenciosidades, dos nossos interesses, das nossas egolatrias, das nossas idiosincrasias, que compõem as nossas opiniões pessoais. Portanto, embora respeitáveis, nós temos de convir que a opinião pessoal não é a maneira mais segura para se chegar ao conhecimento da verdade. Por falar nisto, abrindo aqui um parênteses, Maquiavel, o célebre autor de O Príncipe, dizia que existem no mundo 3 categorias de seres humanos no tocante ao conhecimento da verdade. Aqui, naturalmente, referindo-se à verdade moral. Então, a primeira categoria é daqueles que apreendem a verdade por si sós, sem que ninguém precise mostrá-las, ensiná-las. A segunda, a daqueles que a apreendem através da educação. E aqueles, a terceira, que simplesmente não a apreendem de forma alguma. Aqui o conhecimento, a verdade moral. Já o bom senso, diferentemente do senso comum, ele está ligado à sensatez e à razão. Por isso que Allan Kardec, com justa razão, foi chamado de o bom senso encarnado por Camille Flammarion, que era um astrônomo, quando do sepultamento do seu corpo. Então, fechando parênteses, a partir dessa constatação, a de que os sábios diziam sobre tudo, falavam sobre todas as coisas, além daquelas que eles dominavam, Sócrates então compreendeu o acerto da resposta dos sacerdotes de Apolo. E então ele enunciou a sua frase mais conhecida, que é: só sei que nada sei. A outra frase famosa, conhece-te a ti mesmo, não era dele. Ele a viu na fachada do oráculo de Delfos, que ele também foi visitar, e a adotou na sua filosofia. Então ele deu maior visibilidade, maior visão. Ora, um homem tão inteligente como Sócrates, que teve a sua filosofia
apresentada até resumidamente pelo codificador, num paralelo com a doutrina espírita, lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, fazer tal afirmação parece até uma coisa estranha. Parece mesmo uma falsa modéstia. Mas não. Ele estava se utilizando de um paradoxo, o chamado paradoxo socrático, segundo os estudiosos, que era uma linguagem baseada na contradição e na ironia. Então, um homem que elaborou uma filosofia tão profunda, dizer que nada sabia, notem aí a ironia dele. Imagine-se os outros. Mas o mais irônico, segundo ainda os estudiosos, saber que não sabe, ou saber-se que não se sabe, numa fina ironia de Sócrates, é preferível a saber-se mal. Não se pode admitir, por exemplo, profissionais que não conheçam bem a sua profissão, o que deve fazer sem dúvidas, sem que surjam grandes prejuízos, por vezes até trágicos. Um médico, por exemplo, ele não pode errar. Ele não pode ter dúvida quando tiver que fazer um determinado procedimento, porque senão poderá acontecer o chamado erro médico. Um mecânico de aviação, da mesma forma, não pode errar, porque ele está lidando com muitas vidas. Um controlador de tráfego aéreo, da mesma forma, não pode cometer erros, porque poderão acontecer tragédias com os aviões. Um juiz que não se atenha às provas dos autos, dos processos que julga, ele poderá cometer uma injustiça. Por isso que se diz que a justiça é cega. Tem que haver a equidistância. Ele não pode ter simpatia nem pela acusação e nem pela defesa, para que a sua sentença possa ser justa, imparcial. Uma investigação que não se baseie rigorosamente nos fatos, porque contra os fatos não há argumento, como diz o ditado, pode chegar a conclusões equivocadas. Por falar em fatos, De Gaulle, grande estadista francês, herói da Segunda Guerra, ou melhor, herói da resistência francesa, dava tanta importância ao fato que afirmava que deveria ser chamado de Sua Excelência o Fato. Já analisando a segunda parte da mensagem que dividimos, que é a de inteirar-se das informações que se sabe, resguarda-se com isso do grande perigo de se ser injusto ou leviano. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 a 5, diz Jesus: Não julgueis para não serdes julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós.
E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Nós vamos encerrar essas nossas palavras com uma frase atribuída a Einstein. Ele dizia: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Paz e luz com Jesus. Desculpem a rouquidão.